Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto e dando continuidade então aqui ao nosso curso de Sociologia, chegamos na aula de número 6, a aula que vai falar de um sociólogo fundamental do século XX chamado Karl Mainay, tá? Um sociólogo cujo pensamento continua até os dias atuais na sociologia, sobretudo a sua reflexão acerca dos conceitos de utopia e ideologia. Então essa vai ser a nossa aula de hoje. Bom, começando aqui com o nosso clássico roteiro, né? Primeiro nós vamos falar um pouquinho da vida e da obra do Karl Mainay, entender um pouquinho do contexto histórico da onde ele nasceu, onde ele estudou. Nós vamos ver o seu método sociológico, lembrem-se, toda vez que nós estudamos um sociólogo, nós entendemos o seu método. Karl Marx, Weber, Durkheim e claro que o Mainay também tem o seu próprio método. Nós vamos ver os conceitos de ideologia e utopia, que ele explica muito bem na sua obra. Vamos ver o conceito de relatividade do conhecimento e dinâmica das mudanças sociais. Então esse é o nosso roteirinho de aula, é isso que nós vamos ver nessa aula. Começando com a vida e com a obra, né? O Karl Mainay ele foi um sociólogo e um filósofo alemão, conhecido principalmente, obviamente, por seus trabalhos de sociologia. E ele vai nascer em 1893, em Budapeste, uma região da Alemanha, né? E o Karl Mainay vai nascer num contexto de uma Alemanha que, primeiro, já tinha se unificado em 1871, após a Guerra Franco-Prussiana, ou seja, uma Alemanha que já está unificada e pronta para se desenvolver e desenvolver a sua economia. Mas também ele vai estudar num período, né, ele nasce em 1893, quando nós estamos ali por volta de 1910, 1915, ele já é um jovem adulto e ele vai estudar num período conturbadíssimo, que é um período de Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, a maior das guerras até então, né? Ele vai estudar numa das mais prestigiosas universidades europeias, tá? Incluindo universidades em Budapeste, em Berlim, em Heidelberg, né? Então ele vai estudar, vai ter uma boa formação acadêmica, tá? Ele normalmente é associado à escola de Frankfurt, tá? Embora ele mesmo não fosse formalmente um membro da escola de Frankfurt, tá? Mas ele costuma ser associado ao pensamento da escola de Frankfurt, tá? E a mais importante obra dele é a obra chamada Ideologia e Utopia, na qual ele traz boas reflexões sobre, né, os conceitos de ideologia e utopia, que foi publicado em 1929, um ano também muito marcante, né? Porque é o ano da crise de 1929 e um ano que foi um ano terrível para os alemães, né? Lembrando que a crise de 1929 afetou sobretudo a Alemanha, que depois vai dar origem aos regimes totalitaristas, a Segunda Guerra, todo esse contexto que vocês obviamente já sabem, tá? Bom, durante a sua carreira acadêmica, ele vai enfrentar o desafio, obviamente, da crescente do totalitarismo na Europa, né? Sobretudo na Alemanha, o regime nazi-fascismo. E em 1933 ele foge da Alemanha. Por quê? Porque o nazismo chega ao poder, Hitler chega ao poder em 1933 e o Mainay ele era judeu. Então ele foge da Alemanha, né? Nesse momento aí de 33, que é justamente o ano em que o Hitler sobe ao poder, ele consegue fugir. Depois a gente vai ter outros pensadores e filósofos e cientistas que fogem da Alemanha também. Acho que o mais famoso é Albert Einstein, né? Mas ele vai conseguir fugir então, né? E ele vai conseguir fugir da perseguição aí contra os judeus, tá? Ele vai falecer em 1947, 2 anos após o fim da Segunda Guerra, tá? Mas o legado sociológico dele continua até os dias atuais, tá? Percebam que ele morreu muito jovem, né? Nasceu ali em 1893, então ele tem ali, morreu com cerca de 56, 57 anos, bem jovem, mas o legado que ele deixou é um legado fundamental, tá? Bom, sociologia do conhecimento, o método que ele utiliza para fazer as suas análises sociológicas. O que significa esse método, tá? O Mainay vai dizer que as estruturas sociais e as estruturas culturais moldam a forma, né, de conhecimento de uma determinada sociedade. Então, o tipo de conhecimento que nós temos em uma sociedade depende do contexto histórico-social. Tal sociedade desenvolveu mais
de repente, o conhecimento em física do que a outra sociedade que desenvolveu mais o conhecimento em biologia. Por quê? Porque o contexto social e político molda qual vai ser as correntes de pensamento predominantes em uma sociedade, né? Isso inclui, obviamente, estudar diferentes grupos sociais, né? E como que esses diferentes grupos desenvolvem as suas perspectivas distintas do mundo, né? Então ele vai realmente colocar esse ponto na sua metodologia, ou seja, eu não só estudo o conhecimento, mas eu tento entender o contexto que esse conhecimento está se desenvolvendo e como que esse contexto determina o desenvolvimento desse conhecimento, tá? Então é isso. Então o Marnay vai argumentar, obviamente, que o pensamento humano não é apenas uma expressão individual, mas é profundamente enraizado no contexto social que os indivíduos estão inseridos. Então ele leva muito em consideração o contexto social na hora de fazer as suas análises sociológicas. Isso é fundamental, é uma contribuição bacana que ele traz aí para o pensamento sociológico. Bom, o Marnay ele vai trabalhar nessa questão da relação do conhecimento, que vai sugerir que todas as formas de conhecimento são construídas dentro de um contexto específico, né? Isso significa que cada grupo social, de acordo com as suas condições materiais, históricas e culturais, desenvolve uma visão particular de realidade, né? Então ele coloca na sua metodologia o tempero ali, né? Uma pitadinha de materialismo histórico. Por quê? Porque o Marnay ele tem uma influência do Karl Marx ali, tá? Mas também cultural, ou seja, uma influencinha, um outro temperinho ali do Weber, né? Vamos ler aqui o que ele escreve no capítulo 5 da sua obra Ideologia e Utopia. Abre aspas. A sociologia do conhecimento é, por um lado, uma teoria e, por outro, um método histórico-sociológico de pesquisa. Enquanto teoria, pode assumir duas formas. É, em primeiro lugar, uma investigação puramente empírica, através da descrição e análise estrutural das maneiras pelas quais as relações sociais influenciam de fato o pensamento. Então, ele investiga empiricamente a forma como as estruturas sociais influenciam as correntes de pensamento que surgem em cada uma das sociedades. Isso é fundamental. Bom, entendido então aqui o método sociológico, vamos ver então a sua maior e principal obra, Ideologia e Utopia, tá? Karl Marnay, nessa obra, ele vai fazer a distinção, né? Ele vai fazer a diferença entre ideologia e utopia. Para ele, a ideologia se refere aos sistemas de pensamento que servem para estabilizar e legitimar a ordem social existente. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Karl Marx. Então ele se apropria do conceito de ideologia do Karl Marx. Ele dialoga com esse conceito de ideologia do Karl Marx, tá? Ele vai argumentar, obviamente, que as ideologias são construções intelectuais que vão refletir os interesses da classe dominante, os interesses da ordem vigente, com o objetivo de perpetuá-las. Né? Então esses sistemas de pensamento eles não só justificam as estruturas de poder e as desigualdades sociais, mas também ajudam a perpetuá-las. Então ideologia é um conjunto de ideias produzidas pelo sistema vigente, né, a fim de preservar esse sistema vigente, né, a fim de estabilizar e legitimar essa ordem social vigente. Tá? Então ele se apropria muito da perspectiva marxista sobre ideologia. Só que ele também vai fazer uma discussão sobre utopia, tá? E o que seria a utopia então? Ora, representa um tipo diferente de construção intelectual, né? Porque ele vai definir a utopia como uma visão idealizada da sociedade, ou seja, uma sociedade alternativa, uma sociedade diferente do sistema vigente atual. Né? Seja ele qual for, feudalismo, capitalismo, modo de produção asiático, enfim, por aí vai. Tá? Então, diferente da ideologia, a utopia ela busca uma sociedade diferente da sociedade atual, da sociedade vigente. Tá? Essas visões utópicas, obviamente, vão desafiar as condições existentes atuais, porque elas vão oferecer críticas ao sistema atual. Se elas estão propondo algo novo, elas, obviamente, vão criticar o que está vigente, tá? E vai tentar buscar alternativas para uma nova ordem social, tá? Enquanto as ideologias tendem a ser mais conservadoras, porque buscam estabelecer e estabilizar a ordem social vigente,
as utopias vão ser, né, vão ter um caráter mais disruptivo, né, mais transformador. Muito bem. Vamos ler aqui o que ele escreve no capítulo 5 sobre ideologias e utopias, tá? A relação entre ideologia e utopia é complexa e dialética, ou seja, oposta, né? Enquanto as ideologias trabalham para manter a estabilidade e a continuidade das estruturas sociais, as utopias surgem como fontes de desestabilização e mudança. As utopias desafiam as ideologias ao expor suas limitações e ao oferecer visões alternativas que podem parecer inalcançáveis, mas que, em última análise, conduzem ao desenvolvimento e à transformação social. A tensão entre essas duas formas de pensamento é a força motriz na história da humanidade. Tá? Então ele se apropria muito do linguajar e das perspectivas marxistas, mas ele coloca esse a mais, ele coloca esse tempero a mais, né? De fazer essa diferenciação entre ideologia e utopia, mostrando que ambas têm uma relação dialética, oposta, né? Bom, ele também vai trabalhar a ideia de relatividade do conhecimento, né? Ele vai dizer, obviamente, que o conhecimento não é absoluto, ele é relativo, ele vai sempre depender da circunstância social, ele vai depender da perspectiva cosmológica de quem está falando aquele conhecimento, né? Então, o conhecimento ele é sempre relativo, depende de indivíduo para indivíduo, de sociedade para sociedade e de condições sociais para condições sociais, tá? Essa perspectiva, obviamente, contrasta com uma visão tradicional que diz que o conhecimento é único e universal e imutável, né? Você tem uma só física, você tem só uma química, não tem perspectivas diferentes, essas perspectivas não variam de sociedade para sociedade. Então, ele vai bater contra essa perspectiva tradicional, tá? E ele vai enfatizar, obviamente, que o conhecimento é dinâmico, é mutável, ele muda, né? E a ciência é um conhecimento bastante dinâmico nesse sentido, né? Uma ideia científica que era vista como principal há 2 séculos atrás, hoje é vista como uma ideia ridícula, né? Então a ciência está o tempo todo mudando, se transformando pela própria natureza da sua metodologia, tá? Bom, e ele vai explicar, por fim, a dinâmica das mudanças sociais, né? Ele vai dizer que as mudanças sociais elas são centrais na sua abordagem sociológica, só que ele estava interessado muito mais em compreender como que essas mudanças sociais ocorriam, né, e quais eram as forças que impulsionavam essas mudanças sociais, tá? Ele vai argumentar que a dinâmica das mudanças sociais é sempre caracterizada por uma tensão constante entre a necessidade de estabilidade, ou seja, conservação, conservadores, grupos de conservação e a inevitabilidade da transformação. E a sociedade basicamente é isso. Você tem sempre grupos ali conservadores tentando fazer de tudo para manter a ordem social vigente, e você tem sempre grupos ali tensionando para a transformação daquela ordem social vigente, tá? E que as sociedades precisam de estabilidade para funcionar de maneira coesa, mas ao mesmo tempo estão sujeitas a mudanças contínuas devidos a fatores internos e externos, né? Isso aqui é uma perspectiva bastante óbvia, mas bastante interessante. Bom, espero que vocês tenham gostado então dessa aula sobre Karl Marx. Nos vemos na próxima. Abraços.